Capítulo 4. Lucien Febvre. Lucien Febvre, um dos grandes fundadores da historiografia moderna, nasceu em 22 de julho de 1878 em Nancy, na França. Ao longo de sua vida, ele transformou radicalmente o campo da história, colaborando para a fundação da prestigiada revista Annales, ao lado de Marc Bloch, e desenvolvendo uma historiografia inovadora que transcendeu os limites tradicionais, caracterizada pela interdisciplinaridade e pela análise das mentalidades. Febvre tornou-se uma figura central no movimento que redefiniu a história, distanciando-se da história dita tradicional para privilegiar questões sociais, culturais e econômicas. Febvre também foi educado na prestigiada École Normale Supérieure, onde foi influenciado pelo Blanc e pelo filósofo Lucien Lévi-Blum. Esse ambiente fomentou sua inclinação para o estudo interdisciplinar, que seria uma característica distintiva de sua obra ao longo da vida. Seus primeiros trabalhos mostraram interesse pela geografia histórica e pelas conexões entre o ambiente natural e a cultura humana. Essa perspectiva geográfica moldaria sua visão da história como um campo que devia integrar múltiplas disciplinas, como a geografia, a economia, a psicologia e a sociologia. Uma de suas obras mais significativas, Martinho Lutero, Um Destino, publicada em 1928, exemplifica a abordagem inovadora de Febvre. Ao tratar a figura de Lutero, Febvre não se restringe a uma análise biográfica ou puramente teológica. Ele utiliza ferramentas interdisciplinares para entender o reformador protestante dentro do contexto mais amplo das mudanças sociais e culturais da época. Lutero não é apenas um homem de fé, mas um produto e um agente das transformações culturais e econômicas que caracterizaram a Europa do século XVI. Como o colapso de certas estruturas eclesiásticas, a disseminação do humanismo e as mudanças de poder. Esse livro marca um avanço na historiografia da Reforma e demonstra a habilidade de Febvre de usar a história para explorar questões maiores sobre as relações entre crença, sociedade e mudança histórica. Um outro trabalho importante de Febvre foi O Problema da Incredulidade no século XVI, A Religião de Rabelais, publicado em 1942. Nesse estudo, Febvre investigou o autor francês François Rabelais, questionando a possibilidade de existir uma incredulidade autêntica durante o Renascimento. Para Febvre, a incredulidade no sentido moderno seria uma impossibilidade no século XVI. Ele argumenta que o pensamento e a mentalidade da época eram profundamente imbuídos de religião, tornando a descrença ou ateísmo, como concebemos hoje, uma ideia anacrônica. Febvre sugere que é necessário entender os contextos históricos com as categorias mentais e culturais próprias de cada período ou as ferramentas mentais que cada época e sociedade tem disponível para pensar o mundo, com seus limites e possibilidades. Assim, a chave para compreender figuras históricas como Rabelais reside em compreender as formas de pensar e sentir de sua época, em vez de projetar sobre elas categorias modernas ou de simplesmente enaltecer sua genialidade como destacada da sociedade em que vive. Essa noção de ferramentas mentais reflete a tentativa de Febvre de ir além dos fatos e eventos políticos para explorar as estruturas mentais e culturais que moldam as atitudes, comportamentos e crenças das pessoas em diferentes períodos históricos. Ele critica o anacronismo, ou seja, a tendência de julgar o passado com as categorias e valores do presente. Em vez disso, Febvre propõe que os historiadores devem procurar entender o passado a partir de suas próprias lógicas internas,
reconstruindo os modos de pensar de cada época. Além disso, ele sempre destacou a importância da interdisciplinaridade na pesquisa histórica. Ele acreditava que a história deveria se abrir para as ciências humanas, como a geografia, a sociologia, a psicologia e a economia, para que os fenômenos históricos fossem compreendidos de forma completa e profunda. Essa abertura é refletida na fundação da revista Análise, cujo objetivo era integrar diferentes áreas do conhecimento para criar uma história social e econômica mais abrangente. A interdisciplinaridade, segundo Febre, era essencial para romper com os limites estreitos da história política e factual, priorizando a análise das estruturas sociais e culturais. Na obra Combates pela História, publicada em 1953, Febre reúne uma série de ensaios que refletem suas batalhas intelectuais ao longo da vida. Nessa obra, ele enfatiza o papel do historiador como alguém que busca compreender os complexos mecanismos que movem a história e não apenas como narrador de eventos verificáveis. Febre critica o positivismo e o historicismo simplista, que para ele reduziam a história a uma simples coleção de dados e eventos isolados. Foi também um crítico ferrenho da visão determinista da história e argumentava que a história era um campo aberto a múltiplas interpretações e que os historiadores devem ser capazes de lidar com a incerteza e a complexidade. Essa visão mais aberta da história é particularmente evidente em sua crítica ao determinismo geográfico e ao determinismo econômico, ambos comuns entre alguns de seus contemporâneos. Para Febre, a história era moldada por fatores materiais, mas também por elementos imateriais, como a cultura, as mentalidades e as crenças religiosas.